Oi, gente! Começando o Update Físio. Esse quadro ele tem o objetivo de trazer atualizações para a fisioterapia da pessoa idosa. Eu sou Renata Lima, eu sou fisioterapeuta, uroginecologia e geronto. E o assunto de hoje é um teste muito famoso, mas que causa muita confusão também. É o TUG, Time Get Up and Go. Como prometido, cumprido, né? Eu disse que eu ia falar só de TUG nesse vídeo, então toma no estilo da Luísa Sons aí. Brincadeiras à parte, bora estudar. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar que esse vídeo é para você, fisioterapeuta, que está com dificuldade de avaliar a funcionalidade do teu paciente. Como assim? Vamos lá, lembra que funcionalidade é uma medida de saúde da pessoa idosa. Ela está diretamente relacionada com a independência e autonomia dessa pessoa. Então, se você precisa de ferramentas e testes validados, lógico, né, para aumentar ou mesmo melhorar o seu arsenal de conhecimento e, consequentemente, melhorar a sua avaliação e tratamento, esse é o vídeo. Eu costumo dizer o seguinte, gente, que se você quer realizar um bom tratamento, então começa fazendo uma boa avaliação. A gente tem um hábito de sempre querer aprender novas técnicas, a gente quer aprender novos cursos, a gente sempre está em busca e é importante a gente se manter sempre atualizado. Mas uma coisa que eu reforço muito é que a forma como você vai tratar o paciente depende da tua avaliação. Então não dá para colocar o carro na frente dos bois. Antes de você querer oferecer um bom tratamento, ofereça uma boa avaliação, porque aí sim você vai ter um arsenal para você saber ali qual tipo de tratamento ou quais técnicas abordar, como abordar. Se você avalia bem, pode direcionar melhor o seu raciocínio clínico, consequentemente o seu tratamento. É isso que eu quero dizer. Por isso que ter ferramentas e testes, como por exemplo o TUG, facilita e auxilia numa intervenção mais assertiva, porque ajuda na mensuração do processo e estado que o paciente se encontra. O resultado ele fica mais específico e mantém um registro do progresso que você está tendo ou não com o paciente. Eu vou falar disso já já. Imagina você aplicando o TUG, registrando o tempo que a pessoa realizou, inicia o teu protocolo de tratamento, lógico, baseado no que você avaliou, e você em determinado período vai fazer uma reavaliação, né? Lógico, essa reavaliação ela pode variar de acordo com a condição, a situação que essa pessoa se encontra e, lógico, segundo a literatura. Mas vamos lá. Você fez a sua reavaliação e repetiu o TUG. É uma felicidade ver a redução do tempo do teste, não é? Pelo menos, eu me sinto muito bem. Significa que eu estou seguindo uma linha de raciocínio boa. E ainda tem um outro detalhe. Você pode mostrar isso para o seu paciente. Às vezes é muito óbvio pra gente, fisioterapeuta, que aquela pessoa evoluiu, melhorou, enfim, que teve um ganho. Eu já falei isso em outro vídeo, eu vou repetir. Para o paciente, nem sempre ele consegue visualizar isso. Por quê? O paciente, às vezes, ele não tem a percepção do corpo, a percepção do que a gente está falando. Ele não conhece, às vezes, os termos que a gente utiliza ou o que, de fato, a gente estudou. Então, falta, inclusive eu já falei sobre isso, né? Falta que a gente criar um objetivo com essa pessoa. Perguntar para quem a gente está atendendo, o que essa pessoa quer fazer. O que ela não consegue fazer hoje que ela gostaria de trabalhar na fisioterapia. Lembra, eu já falei sobre isso também. Não esquece que precisa ser um resultado realista, um objetivo factível. Tem que ser o querer da pessoa, mas o seu prognóstico, você avaliou, você tem esse conhecimento, então você tem que somar. Esse resultado registrado num estilo antes e depois, né? Mensurar como o TUG e outras ferramentas podem fornecer pra gente o resultado é muito bacana. Principalmente para aqueles queixosos. Sabe aquela pessoa que nunca tá boa? Nunca melhora, sempre tá pior? Pois bem, esse tipo de mostrar pra pessoa o resultado, a mensuração, ajuda e muito. Eu falei que eu ia falar de uma situação engraçada, então é sobre isso, vamos lá. Pacientes poliqueixosos sempre vão existir, gente. Pelo menos uma vez na vida você vai atender um paciente assim. E comigo não foi diferente, eu atendi uma paciente que era poliqueixosa, na verdade eu tive mais alguns, mas eu vou lembrar desse caso específico. Eu fiz uma avaliação, como de costume, todos os registros necessários para aquele caso e a gente iniciou o tratamento. Nada fazia efeito, segundo ela.
Então nada estava melhor, o caso dela não tinha solução, um terror, um desastre. Detalhe, pra mim era muito nítido a melhora dela, porque eu tinha um controle do ganho físico que ela estava tendo. Mas por mais que eu explicasse, olha, na palpação, a sua força, a qualidade muscular estava melhor, ainda assim ela dizia que não estava sentindo essa melhora, porque ela não tinha noção do que eu estava falando também. Eis que eu resolvi, lógico, segundo a literatura, né, fiz uma reavaliação. No caso dela, segundo a literatura, aproximadamente 20 consultas já apresentava melhor, então eu fui fazer, era um caso de incontinência urinar, um tipo de incontinência. E aí eu refiz e mostrei os testes, ou seja, um antes e depois, né, exatamente como estava apresentando pra mim. E eu entreguei esse relatório e eu falei assim, olha, tá aqui o seu resultado, ainda você não tá de alta, temos ali um trabalho para fazer, mas eu acho muito estranho o seu relato de não melhora. Mas a gente vai continuar trabalhando até a senhora se sentir bem. Ela estava um tanto assim, prestando atenção, né, bastante atenção ali no relatório, e aí ela respondeu que, ela disse assim, não, hoje eu tô me sentindo melhor. Bom, gente, eu sei que vocês devem estar pensando isso. O rastreio cognitivo dela estava normal, tá? Antes que você me pergunte, eu já te antecipo. Eu também pensei nisso no primeiro contato com essa paciente, mas aí eu fiz o rastreio cognitivo como de costume e estava ok. Mas vamos falar do TUG de novo, né? Especificamente esse teste, ele é validado, é um teste excelente na avaliação de mobilidade, balance, funcionalidade e risco de queda. Só que eu sei também que ele causa um tanto de confusão, principalmente quando chega na hora do resultado. A interpretação do teste realmente muda de acordo com o autor. E aí eu percebo muitos fisioterapeutas evitando ou mesmo excluindo o teste, não fazendo o TUG na sua rotina de avaliação por conta dessa confusão. E é justamente sobre isso que eu quero conversar. Eu vim trazer essa atualização. Antes, deixa eu recapitular sobre o teste, né? Orientações, como fazer, o que é necessário. Só para quem não está lembrado, vamos lembrar agora. Eu já disse que esse teste avalia o risco de queda também da pessoa idosa e também fornece parâmetros de mobilidade e balance, né? Já falei sobre isso. É um teste simples. A pessoa ela tem que levantar de uma cadeira, percorrer uma distância de 3 metros, caminhando de forma segura, confortável, mas o mais rápido que puder, tá? Mas lembra, gente, essa velocidade, ela é segura, tá? Ela vai fazer um retorno, ou seja, ela vira 180 e senta novamente, né? Faz o retorno, senta. A cadeira, ela precisa ser segura, ou seja, não pode ter rodinhas, com braços de preferência e uma altura padrão ali de 45 a 48 centímetros. É necessário um cronômetro, pode ser o seu celular, o seu smartwatch, uma fita métrica, que já faz parte do nosso material de avaliação, então não me diz que é impossível fazer. Não. E o que você encontrar para fazer a marcação da distância para essa pessoa, sei lá, é como usar um cone, né? Mas não tem, cara, pega um livro na casa da pessoa, pega um balde, enfim. O que for para entender ali, para a pessoa entender que ela tem que chegar até ali e voltar. Repito, não é um teste impossível de você aplicar no domicílio do seu paciente, né? Eu atendo em domicílio, então não é impossível fazer isso. Orientações, né? Você vai explicar, pode até demonstrar, quando que não é aplicado, né? Quando o paciente tem qualquer tipo de restrição, impossibilidade de mobilidade, lógico, né? Ou alguma dificuldade de compreensão do paciente, que você também já vai ter identificado antes com os rastreios, os testes cognitivos, né? Outra coisa, é importante essa pessoa estar com um sapato adequado, nada de chinelo, de preferência com um sapato que essa pessoa costuma usar habitualmente. Pede para a pessoa não usar o braço da cadeira, apesar de ter, né? Então não pede para ela não se levantar usando o braço da cadeira. Se essa pessoa estiver usando um dispositivo, pode estar apoiado nele, um dispositivo marcha. Ela vai iniciar o teste após o seu comando, ou seja, vai, ou go. Detalhe, o cronômetro, ele só é disparado quando a pessoa projeta o ombro à frente, ou seja, quando ela desencosta da cadeira, inicia. E o contrário, só é interrompido quando a pessoa encosta completamente a cadeira ou as costas na cadeira, tá? Beleza, até aí foi, né? Agora vamos ver os resultados, ou melhor, os autores e seus resultados.
Lembra que esse vídeo ele não é uma crítica, e sim uma atualização sobre o tema. A literatura mais utilizada... Agora vai começar os nomes mais difíceis da vida. A literatura mais utilizada é o de Posiado e Richardson, de 91. Segundo os autores, o tempo de 10 segundos é suficiente para uma pessoa saudável e independente. Faz aí o teste você. Também relaciona com ou sem alteração de equilíbrio e sem risco de queda, ou seja, pessoa independente, sem risco de queda, ok. O tempo de 11 a 20 segundos apresenta só aquelas pessoas idosas que têm fragilidade, um risco moderado de queda, dependência para atividade de vida diária. Quais atividades, Renata? Quais atividades de vida diária você está falando? Bom, antes você precisa aplicar um teste ou escala para identificar quais as atividades de vida diária estão comprometidas, tanto as básicas quanto as instrumentais. Inclusive, a recomendação da avaliação multidimensional é que fazer o rastreio das atividades de vida diária antes dos de mobilidade, força, enfim, tá? Bom, mas continuando. Um tempo acima de 20 segundos indica prejuízo significativo na mobilidade e também um risco de queda elevado. Porém, alguns autores como Shumway Cook e seus colaboradores lá em 2002, eles apresentaram um tempo de 14 segundos como um ponto de corte para queda. Assim como Ditch também, lá em 2002, seus colaboradores também apresentaram ali 13 segundos como um ponto de corte para queda. Então, o Posiado, é difícil, e o Richardson, lá em 91, eles falaram de um tempo maior que 20 segundos, né, que representa o risco aumentado. Mas esses dois autores, em 2002, eles já trouxeram um número inferior, né? Ali a partir de 13 segundos a gente já tem um risco aumentado, ou melhor, a gente se atenta mais para que essa pessoa possa apresentar um risco maior de queda. Então, em outras palavras, isso significa que, segundo esses autores, a pessoa idosa que realiza o TUG, né, aproximadamente ali acima de 13 segundos, já tem um maior risco de queda. Ou seja, atenção para as pessoas que realizam a teste acima de 13 segundos. É importante a gente continuar com a avaliação mais detalhada da mobilidade. Só que não para por aí, tem mais. Vamos lá. Para analisar o resultado do TUG das pessoas idosas que utilizam algum dispositivo de marcha, fica assim, ó. Os autores Berg e colaboradores lá em 92, eles admitiam um tempo médio de 20 segundos para quem usa bengala e aproximadamente de 40 segundos para quem usa andador. Por fim, eu juro, esse é o último ponto de corte que eu vou apresentar agora, tá? Eu sei, gente, eu também não aguento mais falar esses nomes não comuns, né? Não é estranho, não é nome estranho. É só não é muito comum pra mim. Não podia se chamar um Lucas, um Renato, né? Não, Richardson, né? Enfim. Bom, o Bohannon, Jesus, em 2006, ele apresentou um ponto de corte para segundo as faixas etárias, ou seja, ele dividiu as pessoas da seguinte maneira. De 60 a 69 anos, o tempo médio é de 8,1 segundos, variando de 7,1 a 9 segundos, isso seria normal. De 70 a 79, compreende um tempo médio de 9,2 segundos, que pode ser variado ali de 8,2 a 10,2. E para as pessoas entre 80 e 99 anos, compreende-se um tempo de 11,3, também variando de 10 a 12,7 segundos. Eita lasqueira, Renata do céu, e agora? O que eu sigo, né? Vou desistir, não vou fazer mais esse teste. Chega, meus pacientes não vão fazer o TUG, eu vou fazer outro. Calma, vai não. Eu já te apresentei os benefícios, não foi? Você gostou, não é? Então, repara o seguinte, que apesar de vários autores e diferentes formas de interpretação, né, segundo risco de queda ou então idade, todos eles se conversam. Isso significa que os autores lá de 91, eles falam de forma resumida, né? 10 segundos é o normal, pessoa independente. Acima de 11 até 20 já apresentam um risco moderado de queda e acima de 20 segundos, risco aumentado. Sendo que a gente deve dar atenção para as pessoas que estão apresentando resultado de 13 segundos. Pronto! Tá? Isso pessoas acima de 60 anos. E que a gente deve levar em consideração um tempo de aproximadamente 20 segundos para quem usa um dispositivo de marcha. Esses autores eles são utilizados e referenciados. Então isso significa que mantém o embasamento científico e não é um bicho de 7 cabeças. Pode usar a referência lá do Richardson
de 91. E aí, me conta, vai colocar em prática o tug? Não esquece de deixar seu like, faz o seu comentário e me segue. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Valeu!